Eu, um homem que passou a vida inteira no púlpito, condenando com fogo e paixão as devoções que considerava erradas, jamais imaginaria que a cura de minha própria mãe viria de onde eu menos esperava. É uma história de reviravoltas, uma história que talvez cutuque sua fé. Minha vida era um sermão. Acordava cedo, o cheiro forte de café fresco misturando-se com o aroma adocicado das Bíblias antigas sobre a mesa de madeira rústica. Meus dias eram preenchidos por estudos, a voz firme ensaiando as passagens mais duras, a mente afiada para cada argumento. Pregava com convicção, acreditava em cada palavra que saía da minha boca e cada palavra era um tijolo na muralha que eu construía contra o mundo exterior. Eu via o catolicismo como uma escuridão, uma idolatria que desviava os corações. Idolatria a santos, a imagens, a rituais vazios. Isso me causava um incômodo silencioso, um frio na barriga que eu sempre empurrava para longe. Mas a semente da dor já estava plantada lá na infância. Uma tristeza antiga. Não era algo que eu verbalizava, era um peso invisível. Certa manhã, enquanto preparava o café, notei algo estranho na cozinha. Um terço, pequeno, de madeira escura, com um crucifixo metálico. Estava sobre a bancada, ao lado do açucareiro, onde nunca antes estivera. Minha mãe, ela não era católica, nunca foi. De onde teria vindo? O objeto parecia frio ao meu toque, e um arrepio percorreu minha espinha. Um pequeno desarranjo, uma peça fora do lugar. Eu ignorei. Dias depois, o primeiro gatilho real. Minha mãe, sempre tão lúcida, me chamou de pai. Seu olhar, antes tão vivo, agora parecia um lago turvo. Uma névoa cobria seus olhos. Senti um peso enorme no peito, como uma bigorna. Um zumbido agudo começou no meu ouvido direito, preenchendo o silêncio da casa. A voz dela, antes clara e musical, agora saía arrastada, as palavras se perdendo no ar denso. Eu parei, respirei, ouvi. A realidade começou a se distorcer. As bordas da minha rotina, antes tão definidas, foram se apagando. O tempo elástico, as horas se esticavam em tormento. Os dias viravam semanas em um borrão. O silêncio da casa, antes um refúgio, virou um grito mudo, ecoando a cada esquecimento dela. Eu achava que conhecia a dor, mas esta era diferente. Esta era uma descida sem fim. Ou eu pensava que era. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. O cheiro de antissépticos e medicamentos começou a impregnar os lençóis, a pele dela, o ar. O toque da sua mão, antes quente e acolhedor, agora era gelado, frágil. Ela ficava sentada na poltrona da sala, observando a rua, mas sem realmente ver. A luz do sol que entrava pela janela parecia mais fraca, mais opaca. Cada dia era um adeus. Um pedaço a menos. Eu sentia um nó na garganta, um peso na alma que me puxava para baixo. Uma urgência silenciosa. Naquele período de desespero, comecei a ver as coisas de outra forma. Pessoas simples, vizinhos, amigos, buscando consolo em suas próprias crenças. Eu os via, com seus terços e suas orações, acendendo velas com um calor quase febril, o cheiro de cera e flores invadindo a calçada. Murmuravam preces a um santo, Santo Antônio. Eu sempre critiquei, sempre vi como idolatria, orgulho, engano. Mas agora em suas faces eu via uma busca desesperada por algo maior, por uma resposta. Eu os via e sentia um arrepio, uma mistura de nojo e inveja, uma inveja que eu não podia nomear. Eles pareciam ter uma paz que eu, com toda a minha fé e conhecimento, não conseguia encontrar. A fé deles me engolfava, me assustava. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. A fé deles me engolfava. Me assustava. Foi então que a vi, uma senhora, dessas que a gente encontra em todo o bairro antigo, Dona Carmela. Ela morava 3 casas acima da minha, e eu a conhecia de vista, mas nunca a havia visto de perto, em sua devoção. Estava ajoelhada no pequeno jardim da frente que cheirava a manjericão e alecrim, com uma imagem de Santo Antônio debaixo de uma jardineira de barro. O sol do meio-dia batia forte, mas ela parecia não sentir o calor que irradiava do asfalto.
Seu rosto enrugado, molhado de suor, tinha uma paz que me atravessou. Nas mãos trêmulas, um rosário de contas grandes, gastas pelo tempo e pela oração. Murmurava preces. Suas palavras eram um sussurro quase inaudível, mas carregadas de um peso, de uma intensidade que me gelou a boca do estômago. Eu parei, respirei, ouvi. Ela pedia por cura, pedia por esperança, não para si, mas para os que sofriam, para uma vizinha, para um filho distante, para um mundo que parecia desmoronar. E em meio às suas súplicas, ouvi meu nome, ouvi o nome da minha mãe. Ela rezava por nós. Uma oração sincera, vinda de alguém que eu tanto havia criticado. O cheiro de incenso, que queimava num cantinho do jardim, subiu pelas minhas narinas, misturado ao perfume doce das rosas que ela cultivava. Uma imagem clara, uma verdade incômoda. Eu, o pastor que condenava a idolatria, estava ali, paralisado, observando uma devota que, com sua fé simples, tocava meu coração de uma forma que meus próprios sermões jamais conseguiram. O que era aquilo? Uma pontada de curiosidade, de respeito. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Voltei para casa com a cabeça fervilhando, o cheiro de incenso grudado em minhas roupas. A imagem da Dona Carmela, ajoelhada, não saía da minha mente. Tentei varrer para longe, mas ela persistia. Fui para meu escritório, um santuário de livros e certezas. Abri minha Bíblia, procurando refúgio nas palavras familiares, mas elas pareciam ter perdido a cor. O peso do couro na minha mão era oco. Eu lia, mas não absorvia. As frases pareciam distantes. Então veio a voz. Não era a voz de Dona Carmela. Era uma voz que eu conhecia bem. A minha, ecoando as palavras que eu mesmo havia pregado. Idolatria é abominação. A salvação não vem de santos. Aqueles que se curvam a imagens estão perdidos. Cada frase, antes um martelo em minhas mãos, agora se virava contra mim. Um frio subiu pela minha espinha. A garganta secou, como se eu tivesse engolido areia. Aquela voz, minha própria voz, soava debochada. Você, o grande pregador, agora se comove com uma superstição? Onde está sua fé inabalável? Seu conhecimento das Escrituras? Senti meu peito apertar. Um nó. O suor escorria em minha testa. O acusador, ele estava ali, dentro de mim. Pergunta sem resposta. Minha convicção, antes tão sólida, agora rachava. E se eu estivesse errado? Fui até o espelho do banheiro. A luz fluorescente, fria e branca, revelava cada linha de preocupação em meu rosto. O que eu vi não era o pastor confiante que eu pensava ser. Vi um homem cansado, um homem com os olhos apertados, carregados de julgamento, de uma amargura que eu nem sabia que existia. Minhas próprias feições pareciam me acusar. O espelho, o reflexo, a verdade doeu. Minha mão tocou a superfície fria do espelho. A imagem devolvida era de alguém que havia construído muralhas em vez de pontes. Lembrei-me do terço de madeira escura que encontrei na bancada da cozinha. O objeto que eu ignorei. O objeto que parecia tão fora de lugar. Agora ele parecia um símbolo. Um lembrete de que eu havia focado tanto em estar certo, em condenar o erro dos outros, que esqueci de amar. Esqueci de ver a dor. Esqueci de sentir a compaixão. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta: o orgulho cega. Minha fé, que eu acreditava ser inquebrável, estava se mostrando uma armadura pesada. Uma armadura que me protegia, sim, mas também me impedia de enxergar, de sentir. O que eu pregava era sobre regras, sobre doutrinas, sobre uma verdade que eu achava que possuía. Mas a verdade de Dona Carmela, a verdade da minha mãe se perdendo na névoa do Alzheimer, era outra. Uma verdade que falava de vulnerabilidade, de busca, de uma fé que não cabia em caixas. Aquele terço, a oração da vizinha, o olhar turvo da minha mãe. Tudo se conectava. Minhas próprias palavras, antes tão fortes, agora soavam vazias. Eram apenas ecos. Eu sentia um tremor nas mãos. Um frio que vinha de dentro, sem queimar por fora. O que era a fé, afinal? Era um pacto de regras ou um oceano de graça? Essa pergunta ecoava, pesava, e eu sabia que precisava de uma resposta. Uma resposta que eu ainda não tinha.
Aquele tremor nas mãos não passava. Aquele frio, que nascia lá de dentro, não era de temperatura, mas de alma. A pergunta martelava: o que era a fé? Um pacto de regras, um conjunto de doutrinas que eu defendia com unhas e dentes, ou um oceano de graça que eu mal ousava mergulhar? Eu me sentia flutuando num vazio, sem chão, sem ar. O cheiro de livro velho, de poeira acumulada nos meus estudos, sufocava. Eu precisava de uma resposta, desesperadamente. Passei noites em claro. O sono era um luxo que a dor da minha mãe me roubava. Ouvi os gemidos dela, suaves, quase inaudíveis, vindos do quarto ao lado. Cada som era uma facada, cada silêncio um abismo. Eu andava pela casa como um fantasma, as solas dos meus pés frias no chão de madeira. O peso no meu peito só aumentava. Eu estava à beira do abismo. Não sabia se voltaria. Se você precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. Eu me ajoelhei no carpete frio do meu escritório, não para rezar como sempre fazia, com palavras ensaiadas, mas para desabar, para me render. Minha garganta estava seca, um gosto amargo na boca. Eu não tinha mais argumentos, não tinha mais certezas, só havia um vazio. Um silêncio ensurdecedor que parecia engolir tudo. E foi nesse silêncio que a ouvi. Não uma voz que vinha de fora, não um som audível aos ouvidos, mas uma clareza que explodiu dentro da minha mente, no fundo do meu ser. Uma voz que era ao mesmo tempo a minha e não a minha. Uma voz que falava com uma ternura que eu nunca tinha sentido, e uma verdade que cortava como navalha. Meu amor não tem muros. Minha cura não escolhe rótulos. A fé é a ponte, não a prisão. 3 frases, mas elas reordenaram meu universo, derrubaram todas as muralhas que eu havia construído. O ar pesado do escritório pareceu se dissipar, dando lugar a uma brisa suave, quase imperceptível, mas que trazia um frescor. Um cheiro de terra molhada, de chuva recente, invadiu o ambiente. Eu senti as lágrimas escorrerem, quentes, pela minha face. Elas queimavam, mas ao mesmo tempo limpavam. Naquele instante eu entendi. Não era sobre estar certo. Não era sobre a doutrina perfeita. Era sobre o amor, sobre a graça, sobre a compaixão que eu havia sufocado com meu próprio orgulho. A imagem de Dona Carmela, ajoelhada em seu jardim, com o cheiro de incenso, voltou à minha mente, sua fé simples, sua oração sincera. Era aquilo, era a pureza que eu havia perdido. O veredito pesou, uma dor aguda, a clareza doeu. Doeu ver o quanto eu tinha sido cego. Doeu ver o tempo que eu havia perdido. Mas junto com a dor, veio uma libertação. Um peso saiu dos meus ombros, como se uma couraça de ferro tivesse se desprendido. Eu me senti leve, mas ao mesmo tempo, a consciência do meu erro era um fardo. Um fardo que eu agora estava disposto a carregar para aprender. A luz do sol, que antes parecia fraca, agora entrava pela janela com uma intensidade nova. As partículas de poeira dançavam no ar. Eu vi de verdade, pela primeira vez. A fé não era uma arma, era um abraço. Um abraço que alcançava a todos, sem distinção. A minha mãe que eu via se perdendo, não estava perdida pro amor divino. Ela nunca os teve. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Eu me levantei, as pernas bambas, mas com uma força diferente no corpo. O frio de antes deu lugar a um calor morno que se espalhava pelo peito. Uma energia que eu não sentia há anos. O zumbido no ouvido havia sumido. O silêncio da casa não era mais um grito, mas um convite. Um convite à escuta, a um novo tipo de prece. Minhas mãos, que antes tremiam de incerteza, agora estavam firmes. Eu olhei para a Bíblia sobre a mesa. O couro, antes oco, agora parecia pulsar com vida. As palavras não eram mais apenas regras, mas promessas. Promessas de um amor que transcende, que cura, que perdoa. Eu estava de volta, mas não o mesmo Elias. Eu era outro, com uma nova visão, uma nova missão. Ainda havia dor. A doença da minha mãe não tinha desaparecido. Mas a minha perspectiva mudou. Eu não via mais a doença como um castigo, mas como um caminho. Um caminho para a humildade, para a compaixão, para a revelação de um amor que não se limita às minhas caixas. A revelação de que Deus pode usar os caminhos mais inesperados, as pessoas mais improváveis, para nos alcançar, para nos curar.
Eu senti um cheiro de manjericão, leve, vindo de algum lugar. O mesmo cheiro do jardim de Dona Carmela. Um lembrete. Se essa revelação, essa virada de chave, estiver esperando por você também, minhas pernas estavam bambas, sim, mas havia uma nova firmeza no meu propósito. O fardo do erro era pesado, mas a clareza era um bálsamo. Eu precisava agir, transformar aquela dor em algo novo. Algo que eu ainda não sabia o que era, mas sentia que me puxava. A primeira mudança veio na minha rotina. Antes, cada manhã era um ritual de estudos intensos, de dissecar textos sagrados em busca de argumentos. Agora, o cheiro forte do café me convidava a outra coisa. Eu me sentava ao lado da minha mãe, não para pregar, não para buscar uma cura em palavras, mas apenas para estar. Para segurar a mão dela, que antes era gelada, e agora, em meu toque, parecia encontrar um pouco de calor. Eu observava as luzes miúdas do amanhecer pintarem a sala. O silêncio, antes um abismo, virou um santuário. Eu me permitia sentir. Sentir a textura áspera da pele dela, sentir o sopro suave de sua respiração. Se decide mudar hoje, comenta, novo começo. Minha relação com ela se transformou. O olhar turvo da minha mãe, que antes me causava uma pontada de frustração, agora era o espelho. Um espelho que refletia a minha própria vulnerabilidade. Eu parei de tentar trazê-la de volta ao normal. Abracei a realidade dela. Cada esquecimento não era mais uma perda, mas uma oportunidade para um novo começo, uma nova apresentação, um novo sorriso. Eu contava histórias da infância dela, falava dos cheiros da cozinha da avó, o cheiro de bolo de fubá, o aroma de lenha queimando. Ela não entendia tudo, mas seus olhos por vezes brilhavam com um reconhecimento distante. Eu sentia um nó na garganta, mas era um nó de amor, não de desespero. Um amor que se manifestava no toque, na presença. E o meu consumo, não de comida, mas de ideias, também mudou. Eu, que antes devorava apenas livros que reforçavam minhas convicções, agora buscava outras vozes. Comecei a ler sobre as diferentes formas de fé. Livros de poesia, de filosofia. A brasileiros. Textos que falavam de compaixão e de pontes, não de muros. O peso dos meus antigos volumes parecia diminuir. O papel, antes seco e rígido, agora me parecia maleável. Eu respirava novos ares, um frescor, como o vento da tarde que entrava pela janela, dissolvendo a poeira antiga. A comunidade foi o ponto mais delicado. A igreja, meus irmãos de fé. Como eu explicaria essa virada? Eu não sabia. Mas comecei pela Dona Carmela. Um dia tomei coragem. O sol batia forte. Caminhei até a casa dela. O cheiro de manjericão estava lá, forte, convidativo. Ela estava regando as rosas. Terço de madeira escura, o mesmo que eu vi no jardim, estava pendurado num pequeno galho. Eu parei, respirei, falei. Não foi um sermão, foi uma conversa. Eu me desculpei, não com palavras diretas de pedido de perdão, mas com a minha presença, com a minha escuta. Perguntei sobre as flores, sobre o seu dia. Ela me olhou com uma surpresa gentil, seus olhos miúdos e sábios. Falou do seu santo, de sua fé. Eu não a interrompi, apenas ouvi. E o que eu ouvi não era idolatria, mas uma devoção sincera, uma busca por conforto, por um amor maior. O orgulho que antes me cegava, agora me permitia ver a luz nos olhos dela. A verdade liberta, não é? Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Minha devoção pessoal se transformou. Minhas orações, antes cheias de pedidos e de uma certa arrogância, de quem achava que sabia o que Deus queria, agora eram mais simples, mais humildes. Eu pedia por sabedoria, por paciência, por amor. Aprendi a agradecer pelas pequenas coisas, pelo sol que batia no rosto da minha mãe, pelo cheiro de terra molhada depois da chuva, pela oportunidade de estar ali, presente com o coração aberto. Minha fé não era mais um contrato, era um rio que fluía, que abraçava as margens, que encontrava seu caminho, mesmo entre as pedras. Eu comecei a ver a fé, não como uma fortaleza, mas como um caminho que se abria para todos, sem rótulos,
sem julgamentos. O que eu pregava agora não era sobre quem estava certo ou errado, mas sobre o amor que une. Sobre a graça que alcança. Eu não me tornei católico como muitos poderiam pensar, mas me tornei um homem livre. Livre para amar sem medidas. Livre para ver a Deus em cada coração que busca, em cada mão que ajuda. O peso no meu peito diminuiu. A garganta, antes seca, agora sentia um frescor. Eu estava pronto para o próximo passo, para o próximo desafio que a vida me traria. E que, eu sabia, viria de onde eu menos esperava. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. E que, eu sabia, viria de onde eu menos esperava. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Aquele novo caminho não era fácil. A mudança, por mais libertadora que fosse, trazia seus próprios desafios. A comunidade, os irmãos de fé que eu havia liderado por tantos anos, notavam algo diferente em mim. Minhas pregações mudaram. O tom, a cadência. Antes eu era um martelo. Agora tentava ser um abraço. A voz que antes ecoava julgamentos, agora buscava compaixão. O cheiro de incenso do jardim de Dona Carmela, o toque frio do terço, o olhar turvo da minha mãe, tudo isso me transformara. Eu não podia mais voltar. Não queria. Muitos se afastaram. Sentiram que eu havia me desviado, que a minha fé, antes tão pura e definida, estava agora contaminada. O julgamento deles era um frio na espinha, uma sensação de isolamento que me lembrava os dias em que eu mesmo julgava. Mas estranhamente, não doía como antes. O peso no peito era menor. Eu havia trocado a aprovação dos homens pela paz da minha própria consciência. E essa paz era um calor que irradiava de dentro, uma luz suave. Mas e você? Você que me ouve agora, que caminhou comigo por essa história de muros e pontes. Você já parou para pensar em quantas certezas absolutas, quantos eu sei inabaláveis podem estar te impedindo de ver um milagre bem na sua frente? Quantas vezes a gente se fecha para o novo, para o diferente, porque já temos um roteiro pronto para a vida. Eu achei que tinha todas as respostas, mas a vida, com sua sabedoria bruta, me mostrou que as perguntas certas valem muito mais. O orgulho cega. Você concorda? Pense naquele incômodo silencioso. Aquela pontada no coração quando você vê uma fé diferente, um ritual que não te pertence, mas que exala uma sinceridade que você não pode negar. É fácil condenar. É fácil apontar. É fácil erguer muralhas. Mas e se a verdade, a sua própria verdade, estiver escondida justamente naquilo que você mais rejeita? E se o amor divino, esse oceano de graça que eu comecei a mergulhar, for muito maior do que qualquer caixa que a gente tenta construir para ele? Eu me vi, anos atrás, com a garganta seca, o coração apertado, cego pela minha própria razão. Eu via o catolicismo como a escuridão, a idolatria, a perdição. E, no entanto, a cura da minha mãe, a verdadeira cura, não veio de um ritual, de uma oração minha, mas de uma transformação interna que começou com a fé simples de uma vizinha, em um jardim que cheirava a manjericão. Um cheiro doce, um cheiro de revelação. Será que não é hora de derrubar algumas dessas suas muralhas também? De deixar a luz entrar por frestas que você nem sabia que existiam? A vida é cheia de paradoxos. A cura pode vir do lugar menos esperado. A verdade pode se manifestar naquilo que você mais criticou. É um convite, um chamado. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Eu não prometo que será fácil. A rendição nunca é. Dói reconhecer o erro. Dói desconstruir aquilo que a gente construiu com tanto afinco. Mas a libertação que vem depois, essa não tem preço. É como respirar fundo depois de um mergulho profundo. É sentir o ar puro. É ver as cores com uma intensidade nova. É tocar a vida com as mãos abertas, sem medo, sem preconceito. Minha mãe, ela continuou sua jornada silenciosa. Mas eu estava lá, com ela, presente, sem o peso do julgamento, sem a urgência de uma cura que eu impunha. Apenas amor. E em seus olhos turvos, por vezes, eu via um brilho, um reconhecimento, um sorriso suave. Pequenos milagres que a minha alma, antes tão endurecida, agora conseguia enxergar.
Os milagres de Santo Antônio, aqueles que eu tanto escarnecia, eram na verdade manifestações de uma compaixão divina sem limites. E essa compaixão não precisava de rótulos, ela simplesmente era. E essa é a minha oração para você, que me ouve. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Que você possa abrir seu coração, derrubar suas muralhas e permitir que o amor de Deus se manifeste em sua vida de formas que você nunca imaginou. Que a sua fé seja uma ponte, não uma prisão. Que o seu olhar seja de compaixão, não de julgamento. Que a sua alma se liberte. Deixe o cheiro de manjericão te guiar. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Minha mãe, ela continuou sua jornada silenciosa, mas eu estava lá, com ela, presente, sem o peso do julgamento, sem a urgência de uma cura que eu impunha, apenas amor. E em seus olhos turvos, por vezes, eu vi um brilho, um reconhecimento, um sorriso suave. Pequenos milagres que a minha alma, antes tão endurecida, agora conseguia enxergar. Os milagres de Santo Antônio, aqueles que eu tanto escarnecia, eram, na verdade, manifestações de uma compaixão divina sem limites. E essa compaixão não precisava de rótulos. Ela simplesmente era. E essa é a minha oração para você que me ouve. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Que você possa abrir seu coração, derrubar suas muralhas e permitir que o amor de Deus se manifeste em sua vida de formas que você nunca imaginou. Que a sua fé seja uma ponte, não uma prisão. Que o seu olhar seja de compaixão, não de julgamento. Que a sua alma se liberte. Deixe o cheiro de manjericão te guiar. Amanhã de manhã, comece. Primeiro, leia um texto que nutra a alma. Segundo, pratique uma atitude de gentileza. Terceiro, renuncie a um julgamento antigo. E por fim, abrace uma pessoa que você antes afastaria. O amor é um rio, ele encontra seu caminho. Essa jornada é contínua. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. No próximo vídeo do Santo Antônio Milagres, vamos explorar outra história de fé e superação. Não perca, o milagre pode estar te esperando.